Quantas vezes você já se perguntou, após abrir um livro de história, de filosofia, de sociologia, o porquê de estar estudando aquilo? Calma, esse não é mais um canal de videoaula. Aqui, nossa proposta é muito maior. A ideia desse canal é proporcionar a você uma leitura de mundo. Os símbolos, os significados, as praças, as feiras, os monumentos, as práticas sociais, os rituais, as igrejas, o folclore, o povo, a sua história, a nossa história. Eu sou o professor Paulo Teles e eu venho aqui trazer para vocês o melhor da história. Nesse canal, nós vamos abordar uma série de pontos interessantes, temáticas que você sequer havia reparado antes. Por que as praças estão onde estão? Por que as feiras ocorrem da forma que ocorrem? Por que determinados rituais? Por que determinadas comidas? Qual a relação disso com o presente? Quanto do passado está no presente? Quanto do passado está nas nossas vidas? O que define um povo é a sua trajetória histórica. Estamos aqui para aprendê-la. Você já deve ter observado que inúmeros eventos da nossa comunidade são realizados nas praças. Manifestações políticas, eventos artísticos, feiras e celebrações religiosas têm na praça um ponto de encontro. Mas espera aí, por que a praça? Espaços dispostos a céu aberto em quase todas as cidades são espaços que reúnem símbolos, memória, trajetórias, disputas políticas, passado. Espaços que já foram chamados de ágora, plateia, plaza, praça. São essas histórias que eu trago aqui nesse canal. Eu sou o professor Paulo Teles e vou apresentar para vocês o melhor da história. Fundada em 1590, São Cristóvão é considerada a quarta cidade mais antiga do Brasil. Com uma história marcada por avanços e retrocessos, foi arrasada durante a invasão holandesa, ocorrida entre 1630 e 1654. Apesar disso, a cidade se reergueu, e essa é uma marca na sua história. O processo de reconstrução foi lento e a arquitetura religiosa teve papel preponderante na nova configuração. É nesse cenário que surge a Praça São Francisco, símbolo do reerguimento da cidade e com um conjunto arquitetônico excepcional e homogêneo, composto por edifícios públicos e privados que representam um testemunho único de uma época na qual as coroas de Portugal e Espanha estiveram unidas entre 1580 e 1640. Atualmente, a praça é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Ela constitui um assentamento urbano que funde os padrões de ocupação do solo seguidos por Portugal e as normas definidas pelas urbes estabelecidas pela Espanha. A praça é um símbolo de memória e uma protagonista da colonização ibérica na América. Outros prédios históricos da cidade foram tombados individualmente pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o sobrado de balcão corrido da Praça da Matriz, o Conjunto Carmelita, a Igreja de Nosso Senhor dos Passos, a Igreja e o Convento de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos são exemplares da arquitetura civil e religiosa. Mais tarde, em 1967, o conjunto urbano de São Cristóvão foi tombado. A Praça São Francisco foi construída a partir das determinações espaciais exigidas pela Lei 9ª das Ordenações Filipinas e, por isso, incorpora o conceito de Praça Maior, tal como empregado nas cidades coloniais da América Hispânica. Inserida em um padrão urbano português de cidade colonial, ela representa uma simbiose do planejamento urbano de cidades ibéricas na América. Seus prédios institucionais representam os poderes civis e religiosos em um comum acordo de poder reunidos em torno da praça. Política, político, polis. O que são de fato esses três conceitos? O que é, na verdade, ser político? O que é, na verdade, fazer política? Longe de pensar que política seria votar a cada 2, 4 anos, escolher nossos representantes, longe de pensar que política é simplesmente ocupar um cargo. Não. Política é algo muito mais complexo e algo muito mais amplo.
Ao menos, era assim que os gregos pensaram quando inventaram a política. A política poderia ser, naquele momento, o nosso instrumento para nos diferenciar dos outros animais. A capacidade que o homem tem de administrar os seus conflitos. E é por isso que os gregos se orgulhavam tanto da política, da sua capacidade de expressar os seus dilemas, de debater os seus problemas e de alcançar soluções coletivamente. Política é se envolver com a polis, é se envolver com a cidade. Política é agir individualmente, mas pensando coletivamente. Assim sendo, política não é apenas eleger candidatos. Política é, antes de tudo, um exercício de cidadania. É bem verdade que a democracia, da forma que conhecemos hoje, é bastante diferente no formato em que ela foi inventada. Especula-se que a democracia tenha sido criada entre os séculos 6 e 5 a.C., na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas. Obviamente, ela não nasceu pronta e acabada, ela foi resultado de um processo histórico de profundas lutas políticas ocorridas na cidade de Atenas. Assim, naquele momento, a democracia atendia somente a menor parte da sociedade, homens livres nascidos em Atenas, provenientes de famílias atenienses, excluindo assim mulheres, escravos e estrangeiros. Apesar disso, a democracia trouxe elementos completamente inovadores. A ideia de que o cidadão poderia participar das atividades políticas, o princípio de que eles eram livres para expressar suas opiniões e que eles poderiam agir publicamente em um espaço que era conhecido como ágora. Todos nós ouvimos por várias vezes que nós devemos exercer a nossa cidadania, de garantir os nossos direitos e deveres. Mas vem cá, essa ideia de cidadania universal, de que todos nós nascemos livres e iguais, isso sempre aconteceu? Isso sempre foi assim? A Constituição de 88 nos garante universalização da cidadania e foi aprovada com muita luta do povo brasileiro. Mas será que sempre foi nesse formato? Pois é, deixa eu contar um segredo. Primeiro, essa coisa de sermos livres e iguais nasce lá na Revolução Francesa, ou seja, muito pouco tempo, porque na maior parte do tempo as pessoas eram consideradas desiguais em nascimento. No entanto, isso não quer dizer que não havia a ideia de cidadania. Por exemplo, na Grécia Antiga já havia esse conceito, só que não era para todos. E o que é que significava ser cidadão? Ser cidadão significaria honrar a família, honrar a pátria, a sua cidade e honrar os deuses. Você tinha compromissos e deveres para com a polis. Você tinha que, por obrigação, exercer a política. Ser cidadão, então, era um grande poder. E como vocês sabem, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ei, eu não terminei não. Porque ser cidadão envolve também ter 3 poderes. E quais são esses 3 poderes? Iseguria, a liberdade de falar em público, de falar na ágora, a liberdade de expressão. Isonomia, todo cidadão é igual entre si. Todo cidadão deveria ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isocracia, todo cidadão tem o direito de ocupar cargos públicos. Sim, eu sei o que você está pensando. São características fundamentais da democracia moderna. Mas daquela democracia para a democracia que nós temos hoje, muita coisa aconteceu. Muitas transformações ocorreram. Porque, como diria o velho Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. A ágora, que nós chamamos hoje, por exemplo, de praça, era o espaço no qual o cidadão resolvia os seus conflitos e expressava suas vontades. Nessa oportunidade, é preciso entender que a praça ganha uma dinâmica de importância política e de importância civil. Ou seja, atuar publicamente na praça é exercer a sua cidadania. Assim sendo, a praça não é apenas um espaço a céu aberto geograficamente falando, ela é muito mais do que isso. Ela vai além dos limites que se impõem enquanto geografia e que se impõem enquanto espaço. A praça é também um elemento simbólico, é um elemento que representa que quem está ali e quem participa daqueles eventos lá é diferente dos demais habitantes da cidade.
A praça, assim como foi pensada pelos gregos, continua sendo um espaço a céu aberto, mas dessa vez com uma função social muito clara. É o espaço no qual os cidadãos participam da política, e participar da política não é apenas ocupar cargos públicos, mas debater ideias, propor ideias. E esses debates, que eram realizados a céu aberto, na frente dos demais cidadãos, serviriam para construir soluções para os problemas da época. Aristóteles entendia que ser político era agir eticamente, pensar de maneira coletiva, uma ação individual para o bem-estar em comum. A praça serviria então para eternizar e tornar público esses momentos, seja através dos debates, seja através dos monumentos. Mais de 2000 anos se passaram e essa realidade ainda é muito presente na nossa história. Praça do Imperador, Praça do Palácio, Praça da República, Praça Tiradentes, Praça dos Três Poderes, por fim, nossa Praça Fausto Cardoso. É evidente que esse espaço respira a política, como também transpira a história. Localizada na Avenida Ivo do Prado, em outros tempos denominada Rua da Aurora, a Praça Fausto Cardoso foi construída em 1857, logo após a fundação de Aracaju em 1855. Local onde foram colocados os primeiros pinos de demarcação da área em que foi construído o centro urbano de Aracaju pelo engenheiro Sebastião José Basílio Pirro, a praça representa o berço do poder provincial, o berço do poder do estado de Sergipe. Concentrava praticamente todos os serviços públicos da antiga província e atual estado, o palácio, algumas repartições e a Assembleia Provincial, todos eles observados pelo poder religioso representado pela Catedral Metropolitana, fundada em 1862 e por muito tempo o maior prédio da cidade. A denominação Praça Fausto Cardoso foi realizada em 1912, uma homenagem ao célebre deputado morto em agosto de 1906, no episódio conhecido como a Tragédia de Sergipe. No dia 8 de setembro do mesmo ano, a praça recebeu um monumento em homenagem a ele, eternizando a representação do líder político e das disputas ali travadas. Seu principal adversário, o Monsenhor Olímpio Campos, reside na praça ao lado, de mesmo nome, e que abriga a catedral. Mais uma vez, os poderes religioso e civil duelam pelo controle do espaço urbano. A praça também ganhou novos jardins com 2 coletos em estilo Arte Nouveau e foi palco dos grandes comícios políticos, sendo assim a testemunha maior da história sergipana e, por que não, brasileira. Por ali passaram Jorge Amado, Plínio Salgado, Seixas Dória, Leandro Maciel, Augusto Mainar Gomes, Getúlio Vargas, Eduardo Gomes, Luiz Carlos Prestes. Olha, muitas personalidades, muitos protagonistas da história nacional e sergipana. Também foi palco das diretas já, porque o povo também é protagonista, especialmente na luta contra a ditadura no Brasil. A praça, assim por dizer, é um ente vivo da história política, seja no passado, seja em nossos dias atuais.